Que Jesus nos abençoe sempre o nosso propósito de renovação, através do estudo, mas, sobretudo, pela prática do seu Evangelho. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por nos ter permitido mais um dia de vida. Agradecer a Jesus, nosso mestre e amigo, pela luz do esclarecimento, para que não andemos nas trevas. Também agradecer os nossos mentores individuais, ou seja, os nossos guias espirituais, pelo amparo, pela proteção nessa nossa caminhada. Quero agradecer a todos que atuam nesta bendita casa de orações, Fraternidade Irmã Maria, pela harmonização inspiradora do grupo Semente de Luz, pela recepção amorosa de tantos companheiros, irmãos, amigos, agradecendo o convite dos dirigentes, Tânia e Marcos Bione, ao Enio pelo suporte. Lembramos-nos de outras pessoas com quem tivemos tanto contato aí, Elisângela, Jorge, Tânia Rúbia, e tantas almas queridas, almas afins, que atuam nesta fraternidade. E vamos, então, iniciar dizendo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem, e que assim seja. Então, hoje vamos falar de um assunto do momento, crise e pandemia. Estamos já há vários meses ouvindo tantas informações e desinformações sobre o que estamos passando na atualidade. Situações que trazem preocupações. E a gente sabe que a estratégia dessa preocupação é nos manter distante do momento presente, imobilizando as realizações do agora em função de coisas que poderão ou não acontecer. Então, nós desperdiçamos tempo, energias preciosas, obcecadas com esses eventos do porvir, sobre os quais não temos qualquer tipo de comando, esquecendo que tudo que podemos e devemos dirigir é somente os nossos pensamentos e as nossas próprias vidas. Então, as preocupações vêm de crenças, vêm de atitudes. A gente ouve falar: o mundo é cheio de perigos e não sou capaz de lidar com ele. Então as pessoas até falam: preocupar-me ajuda a resolver o problema. Preocupar-me ajuda a dar ilusão de controle sobre as coisas. Preocupar-me é uma forma de reduzir a incerteza. E, no entanto, continuamos preocupados, inquietos. Jesus, no Sermão da Montanha, ele já havia falado isso, né? Ele já nos alertou sobre isso, para evitar a ansiedade. Ele dizia: por que estáis tão preocupados com o que havereis de comer, com o que havereis de beber, com o que havereis de vestir? Olhai os pássaros do céu, que não trabalham nem fiam, e, no entanto, Deus provê todas as necessidades deles. Olhai os lírios do campo, que estão aí hoje bonitos, formosos, e amanhã serão jogados ao fogo. E nem Salomão, com toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Então Jesus falava assim: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e o resto vos será acrescentado. Então, em Mateus, Jesus traz essas considerações para nós. Ele fala: não vos inquieteis, né, com o dia, né? A cada dia basta com o dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal. Como se ele estivesse dizendo para nós: hoje é o amanhã que tanto nos preocupava ontem. Então, ouvimos, agora nesse momento que passamos esse momento grave da pandemia, né? Estamos em quarentena ou isolamento social, nos fala assim: a maior preocupação é a saúde, é a vida. Todos os governos do país temem pelo colapso da saúde. Outros falam: a preocupação maior é a economia. Outros já dizem: não, a corrupção nossa de cada dia é que é a maior preocupação. Então, a preocupação maior é a retomada de empregos, e as pessoas falam: temos que flexibilizar. A preocupação maior é a inflação. Vemos a preocupação das casas espíritas e as organizações não governamentais para continuar com os recursos, de continuar o trabalho assistencial e educacional. Enfim, preocupação sempre vai gerar medo,
estresse, pânico, ansiedades, pessimismo, depressão e até suicídio. Então eu vi uma postagem de uns médicos numa UTI, onde eles faziam um apelo para as pessoas que acham que a pandemia já acabou, que tudo já voltou à normalidade, né, do início da crise. E eles alertam que não é um resfriado comum. As febres altas, dores de garganta, mas aí surge uma crise, a crise respiratória, aquele aperto no peito, e aí começa a se falar na necessidade da ventilação, né, ou da intubação, mas não é assim colocar uma máscara de oxigênio na boca e no nariz e você fica pensando na vida, não? É uma ventilação invasiva. É a intubação feita sob anestesia geral, inclusive até está em falta muito dos materiais para isso, né? E a pessoa fica por semanas sem se mover, com tubo na boca até a traqueia, respirando no ritmo da máquina. A partir daí, é como um coma induzido e pode trazer sequelas e traumas. Então, eles pedem para levar isso muito a sério. Inclusive, passou até na TV uma reportagem dentro de uma UTI. Não sei quem que fez a gravação, se foram os próprios médicos. E, num determinado momento crítico, o médico avisa um paciente sobre a intubação. E ele se desespera e pede para falar com a família, pois ele acha que vai morrer. Por isso é que percebemos que a porcentagem de pessoas com medo de se contaminar aumentou, apesar que a porcentagem do isolamento diminuiu. Então, nos lembramos de uma mensagem interessante de Emmanuel, que está no livro Vinha de Luz, é a lição 58, e tem esse título, Crises. Quando Jesus diz assim, agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vinha esta hora. Isso está em João, no capítulo 12, versículo 27. Então, a lição de Jesus é das mais expressivas, diz Emmanuel. Porque lembra-nos de que o Mestre ia provar o abandono dos entes amados, a ironia na via pública, o suplício e a cruz, mas sabia que ali se encontrava para aquilo, para isso, né? Ou seja, consoante os desígnios de Deus. E ele pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel aos sofrimentos que lhe foram assinalados. Então, todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão, diz Emmanuel. É a crise que decide o futuro. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade da tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Então, essa mensagem é oportuna para esse momento de crise que passamos. Eu me lembro que quando eu era criança, já faz muito tempo, eu tinha crises de bronquite asmática. E minha mãe, minha saudosa mãe, com muita fé, colocava um copo d'água na frente do rádio. Tinha televisão. E juntos ouvíamos a hora da Ave Maria, às 18 horas, um momento de meditação com aquele chamado cronista do coração, Pedro Geraldo Costa. E depois ele colocava uma mensagem gravada do padre Donizete, lá de Tambaú, que era em latim. Aí, quando terminava, eu perguntava, a senhora entendeu alguma coisa? E ela dizia, não. Ah, mas isso faz um bem tão grande. Então, era um hábito que ela buscava para tentar, de alguma forma, né, um recurso para parar com aquelas crises que a gente tinha. E, por sinal, essa minha mãe, ela desencarnou no hospital Emílio Ribas, com 56 anos, numa epidemia de meningite que tivemos aqui em São Paulo. Então, crise, o que é crise? Crise vem do grego. Crises significa decisão, sentença, juízo, separação. É um conceito utilizado tanto na sociologia, na política, na economia, na medicina, na psicopatologia,
entre outras áreas do conhecimento humano. Ou seja, é o momento que define a evolução de uma doença, para melhor ou para pior. O teólogo Leonardo Boff ele diz que a crise representa purificação e oportunidade de crescimento. Em sânscrito, significa kir ou kri, que significa purificar e limpar. Então, a crise representa um processo, um processo crítico de depuração, né? Significa, em grego, a decisão tomada por um juiz ou um médico. O juiz sopesa os prós e os contras. Da mesma forma que o médico conjuga todos os vários sintomas. E então, ambos, tanto o juiz quanto o médico, tomam a decisão de tipo de sentença ou pelo tipo de doença. Então, esse processo decisório é chamado crise. O Evangelho de João usa 30 vezes a palavra crise, no sentido de decisão. Jesus comparece como se fosse aquela crise, aquele momento de mudança no mundo, pois obriga as pessoas a se decidirem. Uma crise é mudança brusca ou alteração importante no desenvolvimento de qualquer evento. Então, nós temos crises de saúde, e aí eles falam, o paciente acabou de falecer depois de sofrer uma crise cardíaca. Crise de nervos, quando perde o controle das emoções devido ao estresse. As crises, quando alcançam uma certa idade, né? Crise dos 30 anos, crise dos 50 anos. E aí temos crises sociais, a crise econômica, quando apresenta indicadores negativos, altos níveis de desemprego e aumento da pobreza. A crise política, que é a situação de conflito que ameaça a continuidade de um governo quando há a renúncia de ministros. Isso aí nós vemos sempre aqui no Brasil. Então, dizem que a crise são oportunidades de crescimento. A crise financeira traz reflexos no país. O reflexo na economia é grande. E o que fazer? Então as pessoas ficam, investir ou ficar quieto esperando a crise passar? Depende da situação da empresa. Ninguém se arrisca enquanto houver essa turbulência. Empresas se retraem, mas empresários veem na crise um período de oportunidades, sabendo que investimentos feitos nesse momento tendem a ter um retorno muito maior no futuro. É só lembrar os Estados Unidos. Após a crise de 1929, teve um crescimento. Mesmo depois da crise do pós-guerra, pós-segunda guerra, também teve um crescimento. Então, as crises são cíclicas e até previsíveis. Mas a gente pode ver a origem das crises, né? Existem certos fatores de risco, características ou condições de vida de pessoa ou de grupo. E temos, claro, causas externas e causas internas. Primeiro, decisões erradas que nós mesmos tomamos. Segundo, decisões erradas de outras pessoas que acabam nos afetando e gerando crises. Terceiro, enfermidades, como essa doença que temos, né? Crise de outras pessoas que nos fazem sofrer por solidariedade. Perturbações espirituais, desastres, intempéries, calamidades. E a epidemia ou pandemia está dentro dessa calamidade. Então, nós temos, então, o assunto do momento, quando se fala de epidemia ou pandemia. Epidemia é o aumento do número de casos de uma doença que supera o número esperado para a época em uma região. A doença se desenvolve de uma forma rápida, fazendo várias vítimas num curto espaço de tempo. Quando a população de uma determinada região entra em contato pela primeira vez com um agente patogênico, seja um vírus ou seja uma bactéria, o sistema imunológico das pessoas não está preparado para combater a doença. Se espalha rapidamente, fazendo várias vítimas. Então, as campanhas de vacinação em massa são importantes para evitar as epidemias. Agora, quando a epidemia espalha-se por mais de um país ou continente, aí dizemos que temos uma pandemia. Os fatores e causas da epidemia: falta de saneamento básico, hábitos alimentares pouco saudáveis, hábitos de higiene precários, poluição, condições climáticas, estresse, drogas e mutações são fatores que favorecem o aumento de casos. Então, nós estamos aí nessa pandemia, está englobada nas calamidades,
que é grande perda, dano, desgraça, destruição, que atinge vasta área ou grande número de pessoas. Fala-se que é a catástrofe, grande infortúnio ou infelicidade pessoal. E aí estão englobadas as secas, as enchentes, os ciclones, como tivemos agora, o ciclone Bomba lá no Rio Grande do Sul, tsunamis, vulcões, né, erupção de vulcões, tempestades, furacões e epidemias. E com esses flagelos temos o estado de calamidade pública, ou seja, uma situação anormal, causa danos e prejuízos que implicam no comprometimento da capacidade de resposta do poder público. Os governos possuem mecanismos para salvaguardar as populações atingidas na adversidade em grande escala, ou seja, nessa pandemia, né, ou calamidade, temos a defesa civil, proteção civil, a segurança civil ou gestão de emergência e criam-se decretos relacionados tanto na esfera federal, estadual e municipal. E aí nós vemos as manchetes, tanto na televisão quanto na internet, né? Recessão e calamidade pública. O Brasil e o mundo estão às portas da maior depressão econômica do pós-guerra diante da crise do Covid-19. E o temível mal afeta pobres, ricos, independente de ideologia e localização, e mostra as desigualdades sociais que nós temos. E em meio ao cenário da crise e pandemia, o governo tem sido cobrado para agir tanto na área de saúde como na área da economia para conter os efeitos do avanço da doença e pode dar margem de manobra para o governo operar no quadro de crise. Então, cria-se, e já tem projetos para isso também, que permite a redução de jornada de trabalho e de salário de trabalhadores, no caso de enfrentamento de emergências de saúde pública, de calamidades públicas ou desastres naturais. A medida pode evitar o fechamento de empresas, especialmente no setor de serviços. No caso do orçamento sancionado pelo governo federal, a decisão de declarar uma calamidade libera a União para gastar mais dinheiro para combater a pandemia e agir na economia com medidas para tentar amenizar os efeitos da crise, por intermédio, sobretudo, de créditos extraordinários. Aí nós nos lembramos da doutrina espírita e fazemos a pergunta: podem as calamidades ter alguma utilidade? No Livro dos Espíritos, na Lei de Destruição, onde fala de flagelos destruidores, na questão 737, Kardec pergunta: com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Se Deus é bom, por que ele permite que haja essas calamidades? E a resposta dos Espíritos: para fazê-la progredir mais depressa. A destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um grau na escala do aperfeiçoamento. São frequentemente necessárias para que mais rapidamente se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então, os flagelos são esquemas de luz em benefício de nós, né, dos que dormem. Na questão 739, a gente vê que os flagelos muitas vezes mudam as condições de uma determinada região, mas o bem gerado, né, o bem que deles resulta, só as gerações vindouras experimentarão. Na questão 740 do Livro dos Espíritos, a gente vê que são igualmente as provas morais para o homem, pois são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferecem ensejo de manifestar seu sentimento de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. Mas falando em crises, como enfrentar as crises, apesar das preocupações que tomamos? Primeiro, não fuja da crise, encare-a de frente. Segundo, vigiar e orar, mas busque a Deus, espere em Deus que é fiel e não permitirá que sejamos testados além do que podemos suportar. Nas crises, somos todos iguais. Por isso Jesus disse: no mundo
tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então a crise sempre existiu. Em cada época da história da humanidade terrestre foi reconhecida a existência de uma crise, fruto de algum desequilíbrio profundo ou superficial, e passamos por várias crises. Podemos até citar algumas: a peste negra, a cólera, tuberculose, varíola, meningite, tifo, febre amarela, sarampo, malária. E aí tivemos aquelas grandes, né? A gripe espanhola em 1818, que matou milhões de pessoas, a gripe asiática em 57, a gripe de Hong Kong em 68, a gripe de Hong Kong matou perto de 1 milhão de pessoas. Tivemos também o HIV, o AIDS, tivemos o SARS, tivemos a gripe suína em 2009, né? O H1N1, tivemos o MERS mais recentemente, depois o ébola, tivemos agora o Covid-19, que já temos aí um número muito grande e expressivo de infectados no mundo todo e também de mortes no mundo todo. Nós tivemos também um momento marcante na Europa, a Grande Fome de 1315 a 1322. Foi a primeira de uma grande série, de uma grande crise em larga escala, que atingiram a Europa entre os anos de 1347 e 1351. Mas a crise, ela tem vida curta, nunca é algo perene. Por isso, lembramos de Maria, rogamos por Maria. E Maria diz: tudo passa, isso também passará. E Emmanuel diz assim: a crise nada mais é do que a aferição de valores. E na crise que somos medidos, é na crise que poderemos mostrar quem realmente somos. Mas Platão, e um pouco até fora disso, ele já dizia assim: não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Então, lembramos de Chico, né, que essa semana comemoramos, né, 18 anos de sua desencarnação. E Chico dizia: nos momentos de crise, não te abatas, escuta, por nada te revoltes, nem te amedrontes. Ora, suporta a provação, não reclames. Aceita, não grites com ninguém, nem firas, abençoa. Lance de sentimento, de sofrimento é o ensejo da fé. Silencia, Deus sabe o instante de intervir. Então, para falar desse momento de crise, eu me lembro de um livro de Ken O'Donnell. O título é A Paz Começa com Você. É um livro para exercícios de paz para enfrentar as crises. Esse Ken O'Donnell, ele é um australiano radicado no Brasil. Ele tem perto de 18 ou 20 livros sobre desenvolvimento pessoal e organizacional, com reflexões para priorizar a vida, né, e as atitudes. E ele fala de transformar, então, essas nossas contas kármicas em desafios e oportunidades. Vivemos num planeta de expiações e provas ainda, com constantes ameaças de guerras, e buscamos o caminho para a paz. Dalai Lama disse: a paz é o caminho, não só a paz mundial, mas a paz interior. Porque as tendências podem nos levar ao fanatismo religioso ou ao medo passivo. E qual é a saída? Participação. O problema é moral e espiritual, exigindo resposta. É preciso um processo de conscientização no rumo para a paz. Não existe nenhuma situação que não possamos tirar algum benefício. Em momentos de transição só se fala em crises econômicas, políticas, de relacionamentos, de valores, assustando multidões, e chegam às incertezas e frustrações em nossa vida. Por mais difícil a situação, quem possui mais calma sempre vai se sair bem. Situação de extrema tristeza, quem mantém uma visão positiva
de todo o contexto, é capaz de manter-se suficientemente em paz para ajudar os outros. Então, nós temos o ideograma chinês que fala sobre risco ou crise, né? E tem duas partes. Em cima é perigo e embaixo é oportunidade. Então, nós devemos transformar os perigos em oportunidades de crescimento. John Kennedy e Nixon, presidentes, eles usavam esse ideograma em suas palestras. Então, tudo pode me afetar positiva ou negativamente, depende da maneira que nós pensamos, né? A visão positiva pode não colocar a comida no estômago ou resolver calamidades, mas a lamentação também não resolve. Mas a visão positiva, no mínimo, oferece mais opções. Em todo o mundo, nós vemos a ganância dos ricos, que é igual à dos pobres. A diferença é de quantidade e não de qualidade. Por quê? Porque nós temos apegos, orgulhos, vaidades, problemas. Os problemas parecem ter assim uma natureza universal. A paz começa com você. Geralmente temos problemas que nos levam a sofrer pressões, que acarretam tensões. Então, nesses momentos que temos que ter fé na resistência, ou seja, aumentar a nossa resistência. Pois tensão é igual pressão sobre resistência. Se a gente pegar uma vara de madeira e começar a dobrá-la, vamos sentir uma certa resistência. Se nós começarmos a apertar, ela vai se quebrar. Aumentando a pressão, é possível superar essa resistência e parti-la ao meio. Então, se a pressão é maior que a nossa capacidade de resistir, a tensão aumenta. Geralmente, damos mais atenção às pressões, né? Familiares, sociais, trabalho. Mas podemos reduzir a pressão através da compreensão de suas causas. Excesso de pensamentos inúteis e negativos, mau uso da imaginação. Mas podemos aumentar a resistência através da meditação, economizando energia, cuidando daquilo que nós pensamos. Aí teremos ânimo forte, que fortalece a imunidade. E criamos pensamentos fortes e positivos para conservar a energia e ter resiliência. Resiliência é a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Então, a paz não depende de nada externo. A paz que você sente, né, que você está sentindo, é sua. Então, vamos ver, esse momento de crise, que podem ser momentos de oportunidade, depende do nosso olhar. Por isso, Jesus disse, para termos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas quando olhamos o mundo cheio de inversões de valores, nós temos que ter esses olhos de amor. No ano passado, no começo do ano de 2019, no Correio Fraterno, nós tínhamos uma mensagem que falava sobre isso. O desemprego cresce, a miséria aumenta, o crime se organiza com poderosas facções, multidões fugindo da miséria e violência se deslocam da África e da Síria para a Europa, outros vão para os Estados Unidos, as chamadas minorias étnicas, sexuais e religiosas são acolhidas por uns, perseguidas por outros, a riqueza está concentrada na mão de poucos, líderes religiosos mercantilizam nos templos, religiosos acusados de abuso sexual, políticos fazem negócios, negociantes fazem política e muitos enriquecem ilicitamente. Quer dizer, idêntico ao que nós temos hoje. Apenas que hoje nós temos a Covid, né? E mais ainda, terremoto lá no México. Tivemos também, agora, essas enchentes lá no Sul. Então, cresce a incidência de doenças da alma. E surge o que? A depressão, síndrome do pânico. Então, a epidemia que surgiu na China e virou pandemia em todo o mundo, além desses terremotos no México que nós falamos, e a nuvem de gafanhotos e mais, se pergunta, mas qual que é a visão espírita da pandemia? Se o alerta mundial de combate a essa pandemia, que já causou milhares de mortes, pode ter uma causa espiritual, se tem ligação com o fim do mundo. É o que as pessoas perguntam, se tem ligação com o fim do mundo, se é expiação coletiva. O que esse momento pode nos ensinar? Então, todo e qualquer vírus
é oportunidade de aprendizado, mas sempre vemos com olhos de pânico e de medo. Não é o primeiro, nem será o último, como nós já citamos vários, né? Então, causa e efeito coletivo, acerto de contas, não é castigo de Deus, é grande momento de reflexão. É natural, fazem parte do processo evolutivo, e agora nós vamos ter que desenvolver novos hábitos. E tudo está numa ordem divina. Não podemos temer, porque Deus, nos atributos de Deus, a gente aprende que Ele sabe tudo. Isso que estamos passando, então, é natural e se estabeleceu entre nós. Nós temos, sim, é o fim dos velhos hábitos. E agora nós temos que nos proteger e respeitar, usando máscaras. Então, a mente é responsável pela manutenção do organismo. Precisamos levar otimismo. Devemos mudar essa psicosfera, cuidado com a produção mental, não estar na sintonia do vírus. Então, nós precisamos higienizar os nossos pensamentos. E, é claro, vamos ter um aprendizado no final de tudo isso, né? O controle sanitário será melhor, a importância de se fazer a nossa parte, né? A OMS vai se preparar melhor, o nosso SUS vai se preparar melhor, os novos hábitos com o coronavírus com certeza está fazendo com que se desenvolva muitos medicamentos. Então, a doença é o caminho para a cura. Então, nos lembremos que no universo tem uma lei que tende para a harmonia e que regula e equilibra tudo, e que rege todas as ações que fazemos. A lei de causa e efeito. Toda ação que fazemos seria um karma. Então, a lei de causa e efeito, os atos positivos reparam ações delituosas do passado, usado para designar os fatos que o espírito fez contra outros, contra a natureza e contra si mesmo. E o karma é resgatado na atual existência ou numa futura, a maneira de corretivo e não de castigo. E não é só individualmente, mas coletivamente, como temos agora na pandemia. Então é um karma coletivo, pois pega os seres humanos do planeta e essa situação ela se enquadra nos princípios de lei de causa e efeito que rege os destinos da criatura humana em todo o universo. Naturalmente, esse vírus deve ter surgido em função de alguma finalidade que desconhecemos, mas está vinculado às dívidas ou resgates oriundas do comportamento humano, pois Deus amoroso, justo e bom seria incapaz de provocar atos como uma pandemia. Logo, para as vítimas envolvidas nessas situações de gripe espanhola, suína, coronavírus, tsunamis, desastre, a lei de causa e efeito se faz presente, confirmando as palavras de Jesus, a cada um segundo as suas obras. E com Jesus, nós podemos nos lembrar que no último dia 15 de março, quando nós estávamos praticamente começando o isolamento, né, teve um congresso no Paraná, e Divaldo Pereira Franco, ao encerrar o congresso, ele trouxe uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. E nessa mensagem, praticamente ele nos traz assim, muitas reflexões para que nós consigamos realmente perceber o que está ocorrendo. Ele diz assim: jamais tivemos tanta necessidade desse pastor querido e jamais a humanidade apresentou tanto amor como nesses dias. O amor à natureza, nas suas mais variadas expressões. Nesse amor, a criatura, a tudo que em a natureza vibra e vive. Os nossos irmãos da escala zoológica, animais, os nossos inimigos, os nossos amigos e os nossos irmãos. Nunca houve tão bela e nobre consciência dos ditados de Jesus, porque não nos deixou órfãos. Permitiu que as luminíferas estrelas caíssem do céu sobre a terra na escuridão após a Revolução Francesa, que estimularia ao mundo as canções de liberdade pelas Américas, arrebentando os grilhões do colonialismo que a humanidade, de alguma forma, ainda impõe na sociedade carente. Em tempo algum, Jesus
foi tão exaltado e tão combatido. E isso nos merece reflexão. Exultemos e não temamos. A morte não é o fim. É a grande libertadora da escravidão carnal. Não vos preocupeis demasiadamente com a presença pandêmica do vírus, cujo momento será mais tarde entendido nas suas razões, nas suas origens e no porquê chegou-nos agora, provocando pânico e dor. Vós, que conheceis Jesus, mantende o respeito às leis, buscando a precaução recomendada pelas autoridades sanitárias, mas não oculteis a mão socorrista aos padecentes. Não negueis a palavra libertadora aos que se preparam para enfrentar a imortalidade. Não saiais de onde fostes colocado numa inútil e enganosa tentativa de impedir a contaminação. Buscai a pureza íntima e, sobretudo, alimentai-vos da fé dinâmica, corajosa e gentil, amando a todos, evitando as paixões que dividem e as experiências que desunem. Hoje, quiçá, mais do que nunca, Jesus precisa de vossas mãos, falar pelos vossos lábios, sentir o calor da vossa compaixão e a misericórdia dos vossos sentimentos. O grande antídoto para todos os males é o amor responsável, é o amor dinâmico, é o amor que doa e não se preocupa em receber nem mesmo um sorriso do beneficiário. Não penseis que vos encontrais a sós. Os céus enviam os seus embaixadores para que o intercâmbio entre encarnados e desencarnados se faça com muito mais facilidade. Tende o cuidado para que vossas ondas mentais sincronizem-se com as mentes que administram as vidas e evitai descer o vosso pensamento às páginas da agonia, onde se encontram as forças ultrajantes que estão produzindo as dores por necessidade da evolução do planeta. Ide, como Jesus disse aos 500 da Galileia, e pregai pelo exemplo, pela palavra iluminada e pelo exemplo da abnegação. As forças vivas do universo estão conosco, no doce intercâmbio convosco. Ide e amai. Em nome dos espíritos espíritas, nós suplicamos ao Senhor que nos abençoe e nos guarde em paz. Então, essa mensagem de Bezerra de Menezes, através de Divaldo, inclusive, quando ele falou e fez a entrevista com o pessoal lá do Paraná, ele até, em alguns momentos, percebeu a influência de espíritos inferiores naquele momento. Mas ele trouxe essa mensagem para nos servir de alento, né, para esse momento que passamos. E ele traz uma mensagem de conforto falando de Jesus. Então, para que nós possamos pensar e lembrar e caminhar para o final das nossas reflexões, vamos lembrar de uma mensagem de Maria Dolores, onde ela diz que Jesus é o recurso maior das nossas vidas. E Maria Dolores, ela diz assim, que os problemas, as aflições e o desespero são fases transitórias da estrada fora. Recorda a lição de toda hora, exigindo-te a compreensão. Não te entregues, segue em frente, que as nuvens afastam-se depressa. Quando nós oramos sem pressa, pedindo a Deus o seu perdão. Nós vemos os estampidos das guerras, gerando a violência, o ódio, mas lembra-te daquele que fez-se amor da grandeza celestial, pois não há coração que respire e nem sobreviva aos golpes do veneno. Mas todo ato de amor, mesmo pequeno, é benefício contra o mal. As situações penosas e infelizes são quadros de desespero e dor. Mas olha, até as mãos doentes estão amparando, estão espalhando amor como se fosse fontes de divina luz. Sejamos, pois, um coração humilde, pronto a servir, sem receios, pois todos os recursos têm seus meios e a nossa força é Jesus. Então, que Jesus nos abençoe sempre esse nosso propósito de renovação através do estudo.
mas, sobretudo, pela prática do seu Evangelho. Por isso, irmãos queridos, almas afins, aqui do grupo Fraternidade Espírita Irmã Maria, vivemos no caos. Além da pandemia na saúde, vemos a agressividade, preconceito, racismo, com protestos pelo mundo, falta de bom senso, mas é o momento de buscar serenidade, paciência e confiança em Deus. Orar por proteção, muita paz e bastante equilíbrio. Para isso, o espírita tem o hábito da oração, o evangelho no lar, o hábito da solidariedade, da água fluidificada, do passe magnético, e agora os novos hábitos da humanidade, né, com o Covid-19, visando saúde e prevenção. Usar máscara, fazer a higienização das mãos, usar álcool gel, evitar aglomerações, etc. Tudo aí que nós já ouvimos até esses meses. Nós vamos fazer, então, a prece de encerramento, agradecendo aos profissionais da saúde e todos os que estão nos serviços essenciais, vibrar por todos que estejam enfermos no hospital ou em casa, e vibrar pelos que perderam entes queridos, vibrar pelo país e por nós mesmos. Então, vamos elevar os nossos pensamentos de uma forma bem positiva, porque a gente aprende no Espiritismo que o pensamento é criador. Então, com os nossos pensamentos, nós vamos emitir essas energias que serão aproveitadas pelas equipes socorristas, que são aqueles verdadeiros samaritanos que vão levar, né, o atendimento espiritual a todos que necessitam nesse momento. Pessoas que estejam enfermas no hospital ou aguardando um leito de UTI, ou estejam enfermas em casa também, que elas tenham confiança, que elas tenham serenidade e muita paciência. Vamos vibrar por aquelas pessoas que perderam os seus entes queridos nesse momento tão difícil. Vibrar pelo nosso país, onde vemos tantos problemas, tantas desinformações, e ficamos preocupados como que anda essa nossa vida aqui no planeta, no país, com tanto problema que há. Mas que nós possamos vibrar por todos eles para que Jesus de Ismael, aquele que ordena, né, os destinos de nossa pátria, eles possam intuir todos os nossos governantes a buscarem muita paz, amor e bastante equilíbrio. Vamos vibrar também pelo mundo, onde ainda temos aqueles refugiados na Síria, ou mesmo lá na África, passando por tantas dificuldades, que eles também possam ser atendidos de acordo com o merecimento de cada um. Possamos também vibrar por nós mesmos, para que nós possamos realmente manter, nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, a serenidade e a maneira de podermos ser úteis da melhor forma possível. E assim, nós vamos encerrar lembrando o que Jesus nos disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, de todas as perturbações, porque vosso é o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. Muito obrigado, Oswaldo, pela palestra da noite de hoje. Em nome da Fraternidade Espírita Irmã Maria, eu agradeço a sua presença no Hora Espírita. Eu que agradeço. Vou pedir para aguardar um minutinho, enquanto estarei dando os recados. A campanha permanente de arrecadação de alimentos para a formação de cestas básicas para as famílias carentes de Almaria continua. Plantão toda segunda, quarta e sexta, das 13 às 16 horas, no endereço Rua Solar de Pinheiros, 388, bairro da Vila Industrial, Zona Leste de São Paulo, capital, fazendo divisa com Santander. Se quiser agendar um horário para fazer entrega ou marcar um local para recolher as suas doações, pode agendar pelo WhatsApp 11 94 758 6327.
Para as pessoas que são de fora de São Paulo e desejam contribuir, ou para quem prefere fazer sua contribuição por depósito bancário, a conta da Fraternidade é Banco Santander, agência 0229, conta 13 001 943, dígito 2. CNPJ é 07 123 337 1000 ao contrário 35. Dúvidas pelo mesmo WhatsApp 11 94758 6327. Segunda, temos o nosso estudo do Livro dos Médios ao vivo com o Genival Batista, a partir das 20 horas, duração de 90 minutos, aberto a perguntas ao vivo. O Momento de Luz acontece toda terça, quarta e sábado, a partir das 20 horas, apresentado por Marcos e pela Tânia e por convidados amigos da Irmã Maria. Nesse sábado será Jorge Miyashiro. Na noite de quinta, a partir das 20 horas, temos a Hora Espírita com palestrantes e temas especiais. E na quinta que vem, temos a presença de Nislene Nicodemos, o tema ainda a ser definido. Curte nossa página oficial no Facebook, se inscreva no canal do YouTube, acione o sininho para ter as notificações de nossas lives e outras atividades. Os links estão na descrição do vídeo. E para todos os nossos amigos, uma boa noite, um bom descanso, muita paz, muita luz.